Irmãos e irmãs, que Jesus, o nosso Mestre, possa trazer-nos o carinho da sua paz aos nossos corações. Felicidade. Eis um tema que está posto para o ser humano desde as suas origens. E é um tema muito difícil de ser abordado, é um tema muito difícil de ser explicado. E muito mais difícil de traduzir a sensação, o sentimento trazido, provocado pela felicidade. Porque é um sentimento que, quando ocorre em cada um, ele é único, não existe igual. Depende da percepção, depende da avaliação, depende do entendimento daquele que a experimentou. O Espiritismo, essa doutrina que nos irmana, ele toca frontalmente na questão da felicidade. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, compreendeu isso muito bem e em muitos trechos das obras que formam a codificação espírita, ele colocou que o Espiritismo é a chave para a felicidade, por elucidar a origem, a natureza, a destinação do ser espiritual que nós todos somos, do ser imortal que nós todos somos, do ser reencarnante que nós todos somos, do ser que está posto num lugar específico do cosmos, num lugar reservado do universo, sob um conjunto de influências, de dimensões que nós não conseguimos abarcar. Aqueles que já possuem a sua sensibilidade mais aguçada, mais adestrada, mais apurada, começam a explorar, começam a tocar, começam a perceber estas dimensões incontáveis que se interpenetram e que exercem influência sobre nós. E que formam o que Allan Kardec, dialogando com os espíritos no século XIX, chamou de mundo espiritual, mas que formam N dimensões que se sobrepõem, que se interpenetram e que estão diretamente relacionadas, muitas delas, à nossa individualidade. Porque tem a ver com o nosso histórico espiritual. Os lugares por onde a nossa alma, o nosso espírito já peregrinou no passado, neste planeta, ou quiçá em outros planetas. Então, toda essa realidade que nos é invisível, mas que alguns já começam, através da faculdade mediúnica e do grande feixe das faculdades paranormais, começa a perceber, começa a identificar, dá conta dessa imensidão que nos aguarda. E a compreensão dessa imensidão, a compreensão dessas dimensões que são invisíveis a nós, é essencial para sermos felizes. É essencial para a nossa felicidade. Por isso, Allan Kardec deu uma importância muito grande no conjunto da sua obra a explorar o tema da felicidade. Porque quem não quer ser feliz? Não é o desejo de cada um aqui? Mas é claro que se fizéssemos uma enquete, passássemos a perguntar o entendimento que cada um tem de felicidade, evidentemente que teríamos tantos entendimentos diferentes quanto são as pessoas presentes aqui. E podemos universalizar aos habitantes da Terra, aos mais de 6 bilhões de habitantes, né,
equivale dizer que cada um tem o seu entendimento de felicidade. E o Espiritismo concebe a felicidade desta forma, relativizando-a à percepção que cada um dela tem. Allan Kardec entrevistou centenas e centenas e centenas de espíritos desencarnados, sobretudo alguns que haviam desencarnado, morrido há pouco tempo, avaliando a condição em que eles se encontravam nessa nova realidade que os recebia, na qual eles eram reintegrados. E os sabatinava, fazia inúmeros questionamentos, tentando entender o que cada um sentia, qual a visão que cada um possuía dessa nova realidade, como era o depois da vida. E, de uma forma geral, Allan Kardec chegou à conclusão de que o estado de felicidade, de bem-estar, de realização no mundo espiritual está diretamente atrelado ao conjunto de comportamentos e condutas que cada um mantém na Terra. Eis a conclusão a que chegou Allan Kardec entrevistando os espíritos. A felicidade real, aquela experimentada, sentida pelo ser espiritual, que nem sempre é compatível com o nosso entendimento particular de felicidade, essa felicidade espiritual está, segundo a conclusão a que chegou Allan Kardec, está diretamente relacionada aos procedimentos do indivíduo na Terra. Então ele compreendeu que aqueles que aqui procediam mal, ocupavam-se de explorar os seus semelhantes, de espalhar as sementes da intriga, da calúnia, do desentendimento, que eram causadores de dramas em seus semelhantes, que eram responsáveis por conflitos pessoais, coletivos, por aqueles que agiam de caso pensado equivocadamente do lado de lá, na outra vida, na dimensão a qual eles eram arremetidos por afinidade das suas consciências, eles sofriam diretamente as consequências do que fizeram. E estas ações acabavam situando-os em regiões sombrias do mundo espiritual, em regiões de trevas, em regiões de dor. Mas porque estas trevas, esses sofrimentos, essas dores, o indivíduo já trazia consigo na sua consciência. Não era a punição de Deus. Não era Deus que determinava no momento da morte que eles devessem ir para esse lugar. O seu modo de vida e proceder na Terra é que os levou a esse local de sofrimento, de dor, de sombra, por afinar-se com a sua realidade íntima, com o seu estado psicológico, com a sua consciência. Da mesma forma, Allan Kardec compreendeu que muitas pessoas que depois da sua morte retornavam através das comunicações mediúnicas para falar da sublimidade, da beleza, da riqueza, das cores policrômicas dos lugares onde se encontravam, para os quais não tinham palavras que pudessem traduzir a sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade
que eles estavam experimentando, que eles sentiam, e que Allan Kardec compreendeu serem resultado dos procedimentos que tiveram na Terra, que foram pessoas boas, foram pessoas honestas, foram pessoas justas, foram pessoas que se sacrificaram pelo bem dos seus e pelo bem daqueles com os quais nem tinham nenhuma ligação parental direta. Foram pessoas que abriram mão dos seus caprichos, das suas paixões, do seu orgulho, do seu egoísmo, para atender às necessidades alheias, e que encontraram do lado de lá a consequência dos seus procedimentos na Terra, na forma de felicidade, na forma de alegria, na forma de paz. Em contraposição àqueles que obraram no erro, que fizeram o que não deviam, que agiram equivocadamente, que experimentaram as consequências inevitáveis das suas ações. Então, Allan Kardec teve essa compreensão. E dialogando com os espíritos superiores, Allan Kardec formou o livro básico da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Quem não leu esta obra deve lê-la. Depois de terminar a sua leitura, deve recomeçá-la e assim ininterruptamente. Porque é um livro que nós vamos ler, reler, estudar a vida inteira e nunca esgotaremos as temáticas para a reflexão que ele apresenta. E este livro é um livro de perguntas e respostas, que apresenta esse diálogo que Allan Kardec mantém com o mundo espiritual. E Allan Kardec agrupou estas questões em 4 partes principais. A primeira são as 4 partes em que se divide o Livro dos Espíritos. A primeira parte é das causas primeiras, ou primárias. A segunda parte é do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. A parte terceira das leis morais. E a parte quarta das esperanças e consolações. A quarta parte do Livro dos Espíritos é toda ela destinada ao desenvolvimento do tema da espiritualidade. A quarta parte do Livro dos Espíritos tem apenas 2 capítulos. O primeiro, das penas e gozos terrenos, e o segundo, das penas e gozos futuros. Isto é, traduzindo em outras palavras, o primeiro capítulo trata da felicidade na Terra, o segundo capítulo trata da felicidade no mundo espiritual. Então, Allan Kardec destinou todo um livro dentro do Livro dos Espíritos para desenvolver o tema da felicidade. E a questão que abre essa quarta parte do Livro dos Espíritos é a questão 920, em que Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se é possível ao ser humano gozar de felicidade completa na Terra, ao que os Espíritos responderam: não. Por isso que recebeu uma vida de provas ou de expiações. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Esta questão, respondida pelos Espíritos, relativiza a questão da felicidade. Como, modernamente, as ciências psicológicas a têm compreendido, como dependendo do sujeito, como dependendo da percepção, que é única de cada um. E isso está lá nessa questão do Livro dos Espíritos. Lembrando que esse livro, em sua primeira edição, foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Ele é do século XIX. E as questões são permanentes, porque elas estão permeadas de sabedoria espiritual. E a sabedoria nunca envelhece. Os nossos conhecimentos, as informações que a nossa ciência produz a todo instante, estes sim, correm o risco de ser ultrapassados, de ser superados,
de se tornarem obsoletos, ultrapassados. Mas a sabedoria não. A sabedoria não envelhece jamais. E eis o segredo da longevidade de todas as religiões. Todas as religiões, independente de qual seja ela, é calcada na transcendentalidade do ser, na sabedoria espiritual. E por isso que elas tendem a perseverar no tempo e no espaço. Por isso que elas têm histórias longas. O Espiritismo não será diferente. Considerando o seu aspecto religioso, ele está calcado também sobre a sabedoria espiritual. E esta é permanente, não está sujeita às transformações e às superações que a evolução do pensamento impõe, porque é um conhecimento sempre pleno de atualidade. Então, nessa questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos apresentam um conceito de felicidade que é próprio da nossa ciência psicológica moderna. Nós não temos como encontrar a plenitude, a felicidade completa na Terra, porque nós ainda não somos plenos, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não desenvolvemos todos os nossos potenciais, mas depende de cada um de nós o sermos tão felizes quanto seja possível a felicidade na Terra, suavizando os males que nós enfrentamos e que são, nós o sabemos, embora nem sempre queremos aceitar, são males necessários ao nosso progresso, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Embora, excetuando os masoquistas, ninguém goste de sofrer. Ninguém quer sofrer. Nós queremos justamente nos libertarmos do sofrimento. Mas ser feliz depende da aceitação do sofrimento e da forma como lidamos com ele. E isso o Espiritismo ensina a fazer muito bem, porque nos esclarece a autoria espiritual de tudo aquilo que nos sucede. O que nós estamos enfrentando hoje em nossa vida, os temas que nos incomodam aqui dentro da gente, estes temas é que nós temos que trabalhar e eles são o resultado do nosso passado espiritual. São um reflexo da nossa trajetória espiritual. Então, o Espiritismo nos esclarece que a vida atual é consequência das vidas anteriores e que o sofrimento é consequência da nossa imperfeição, da nossa falta de desenvolvimento. Então, ele, infelizmente, é necessário para a nossa educação interior. E nós sabemos, avaliando pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de crise, pelos momentos de dor aguda, pelos momentos de sofrimento intenso, porque cada um de nós passou, nós sabemos que nós não saímos os mesmos desses momentos. Nós crescemos com eles. Nós saímos transformados. Então, embora, evidentemente, não queiramos sofrer, quando a dor chega, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitá-la, observá-la e ver o que é possível fazer da nossa parte para atenuá-la, para suavizá-la, porque nós somos responsáveis por isso. Na questão subsequente, que é a questão 921, Allan Kardec formula a seguinte questão. Concebe-se que o homem só será feliz na Terra quando a humanidade estiver melhorada, estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, não é possível o homem conseguir uma felicidade relativa. Observe o que os Espíritos respondem. O homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade.
O homem, vou repetir, o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Então, o homem, nessa questão, o homem como causa da sua infelicidade. E se ele é causa da sua infelicidade, também o é da sua felicidade. Continuando. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. É uma resposta muito profunda. Os Espíritos explicam-nos que nós somos felizes ou infelizes de acordo com a harmonia que mantemos com o cumprimento da lei de Deus. Quando cumprimos a lei de Deus, somos felizes, porque estamos em harmonia com ela. Quando descumprimos as leis divinas, somos infelizes, porque nos afastamos dela. Mas onde está a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Na questão 621, que não nos falha a memória, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem: na consciência. Então, Deus está presente em nós através das suas leis, que estão esculpidas em caracteres indeléveis em nossa realidade consciencial, fazendo nascer uma espécie de lei moral, que é regulada a partir do grau em que se situa a nossa consciência, posto que nós sabemos, por efeito da educação que recebemos, o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas isso, de uma forma intuitiva, já está dentro de nós. E a nossa felicidade é resultado da nossa fidelidade à nossa consciência. Quantas vezes a nossa consciência nos sugere agir de determinada maneira e nós agimos de outra? E sofremos as consequências depois. Da mesma forma, a infelicidade resulta diretamente de estarmos desligados de nós mesmos, da nossa realidade consciencial, agindo de forma impensada e refletida, metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas que muitas vezes serão causa da nossa infelicidade, do nosso posterior arrependimento, do nosso posterior sofrimento. Então, essas duas questões, a questão 920 e a questão 921 do Livro dos Espíritos, elas são muito elucidativas e nos convidam a refletir sobre o que é a felicidade. Inspirados nessas duas questões, nós compomos uma pequena poesia que é composta de 3 estrofes, que intitulamos Para Ser Feliz. E ela é mais ou menos assim. Para ser feliz é necessário correção e generosidade, cultivar bons pensamentos, estar aberto à espiritualidade. Para ser feliz é necessário compaixão, amor, piedade, educar os sentimentos, procurar pela verdade. Para ser feliz é necessário muita luz, muita claridade, em todos os momentos crescer para a divindade. Inspirados nessas duas questões do Livro dos Espíritos, nós compomos estes singelos versos que fazem parte desta obra que traz apenas poesias, alguns sonetos, composições mais livres, intitulado Alguém Te Espere, outros poemas, para elencar alguns pontos que são importantes para a nossa felicidade na Terra, mas com vistas à felicidade futura. Porque para muitos, até como é o entendimento
de muitos psicólogos. Existe um psicólogo chamado Abraham Maslow, que foi o pai da psicologia humanista e precursor da psicologia transpessoal, que é uma corrente psicológica que tem muitos pontos em comum com o espiritismo. Então, Abraham Maslow escreveu um livro muito interessante intitulado Introdução à Psicologia do Ser. E ali ele passa a desenvolver um movimento do potencial humano e defende que cada ser humano tem como objetivo crescer, desenvolver plenamente as suas potencialidades, que é o mesmo entendimento que a doutrina espírita tem. E ali ele estabelece uma hierarquia das necessidades que o ser humano tem e coloca que a sua felicidade e a sua realização estão na dependência da satisfação dessas necessidades. Então, essas necessidades vão desde as necessidades mais básicas, necessidades fisiológicas, necessidades de alimentos, necessidades de abrigo, até as necessidades de afeto, de carinho e até as necessidades de autorrealização, de plenitude, de paz, de felicidade. Então é uma pirâmide, a pirâmide de Maslow. E ali ele explica que é necessário a satisfação escalonada dessas necessidades para alcançar a felicidade, para alcançar um estado íntimo de bem-estar psicológico, de bem-estar emocional, de bem-estar consciencial. E é um avanço muito grande para as doutrinas psicológicas, porque é dotada de muita lógica. Uma pessoa que está passando fome, está vários dias sem comer, não terá condições de ocupar-se das questões transcendentais da vida, de cogitar sobre a realidade espiritual. Ela precisa ter a sua necessidade biológica atendida para poder entregar-se a esse tipo de reflexão. Então, esta é a lógica da pirâmide de Maslow. Então, as doutrinas psicológicas da atualidade, elas entendem que a felicidade também está ligada ao crescimento interior da criatura humana, ao cuidado dos seus pensamentos, ao cuidado das suas emoções, o que o Espiritismo já vem defendendo desde o século XIX. Então nós vamos rapidamente explorar cada um dos pontos que nós julgamos importantes para sermos felizes. Então, para ser feliz é necessário correção. Jesus, quando esteve na Terra, foi uma pessoa correta. Foi uma pessoa que estava alinhado com a lei divina e cumpriu-a integralmente. Buda, quando esteve na Terra, muitos séculos antes de Jesus, pregou a mesma forma. E, no seu caminho óptico, no caminho que cada um deveria seguir para chegar ao que ele chamou de nirvana, que é um estado de plenitude, um estado de felicidade plena, ele estabeleceu como um dos passos deste caminho a correção, a vida reta, o comportamento reto. E como é difícil manter a retidão na atualidade. Porque a facilidade das coisas nos apelam muitas vezes para o desvio do caminho que devemos seguir, que nós sabemos que é o melhor para nós. E muitas vezes, ao invés de seguirmos em linha reta, na nossa senda, na nossa jornada pessoal, nós vamos zigue-zagueando, hesitando entre erros e acertos, entre escolhas boas e escolhas ruins, entre alegrias e tristezas, entre as sombras e a luz. Isso é típico do ser humano.
Nós somos seres imperfeitos, nós funcionamos assim. Mas nós precisamos nos esforçar para buscar a correção. Uma vida correta, uma vida reta, uma vida alinhada com a lei de Deus. E o que estabelece o que é correto ou não são os padrões da sociedade, não são os padrões da cultura, que mudam e variam ao longo do tempo e do lugar. Se nós temos um determinado hábito aqui, talvez, ao manifestar esse mesmo hábito em outro lugar do planeta, ele não seja bem aceito. Mas aqui o é e não é problema algum. Então isso é da cultura, isso é do povo, é do costume de cada povo, de cada lugar. Mas existem coisas, como dissemos antes, que não variam por estarem diretamente ligadas à nossa consciência. Então nós saberemos o certo e o errado consultando a nossa consciência. Muitas vezes não é nem ouvindo o pai ou a mãe, o filho ou a filha, o vizinho ou a vizinha, alguém que seja mais instruído do que nós, o médico, o psicólogo. Às vezes nós descobriremos o que é melhor para nós, às vezes não, quase sempre, descobriremos o que é melhor para nós, seguindo os impulsos ditados pela nossa consciência. Nosso problema é que nós fazemos isso muito pouco. O médico, se não estamos equivocados, um médico britânico chamado Edward Bach, viveu na transição do século XIX para o século XX. Ele é considerado o pai da medicina floral. E ele escreveu um livro muito interessante, não é um livro espírita. O livro intitula-se Cura-te a ti mesmo. E neste livro ele esclarece, ele defende a tese de que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, desde os conflitos e dramas psicológicos, até os desentendimentos familiares, os problemas orgânicos que nos acometem, estão relacionados ao fato de não vivermos de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso verdadeiro eu. Nós vivemos de acordo com a nossa personalidade, com as aparências. Nós nos preocupamos muito com as aparências, com o que o pai e a mãe vão dizer, desde pequeno já, o que meu filho e minha filha vão pensar, o que os outros vão achar. E nós vivemos sobre essa ditadura do que os outros vão pensar ao nosso respeito se nós fizermos assim ou fizermos assim. E isso é uma das principais causas da nossa infelicidade. Uma preocupação, nos perdoem a palavra, uma preocupação estúpida, desnecessária, e a qual nós estamos, infelizmente, submetidos por impositivos culturais. Então, muitas vezes nos preocupamos mais com o que os outros pensam sobre nós do que com o que nós somos realmente. E isso é a matriz, segundo Edward Bach, para a multidão dos problemas que nos acometem. Então, uma vida correta é uma vida que está alinhada com os ditames da nossa consciência. Nós temos que aprender a viver de acordo com a nossa consciência. Se seguíssemos o caminho da nossa consciência, com certeza viveríamos muito mais felizes do que vivemos. Para ser feliz é necessário generosidade. A natureza dá lições de generosidade. A árvore que produz os seus frutos não fica com nenhum deles para si. Ela os distribui generosamente. Então, nós precisamos aprender a ser generosos. A generosidade, existem hoje muitos empresários, muitos psicólogos do ramo empresarial que lidam com a questão do crescimento pessoal e com o crescimento material também,
E muitos deles estão chegando a um consenso que uma das leis da prosperidade, não só espiritual como material, é a generosidade. Comportar-se generosamente. Não é aquele repartir segurando, né, que o outro tem que fazer um esforço para arrancar. Não é só generosidade com bens, com coisas que possuímos. É aquela generosidade mais profunda da nossa presença, da nossa palavra, do nosso pensamento, da nossa oração, do nosso carinho, do nosso amor. Nós somos sovinas até nisso. Não sabemos ser generosos com os bens espirituais que nós temos. Às vezes, nossos familiares se contentariam simplesmente com alguns minutos da nossa presença e nós não cedemos. Vamos fazer outra coisa, deixamos de lado. Então, nós temos que aprender a ser generosos, é algo difícil. Para ser feliz, é necessário cultivar bons pensamentos. Isso não só Eduardo Barro, lá no século XIX, como a medicina atual, a psicologia atual, a psicossomática atual afirma que o bem-estar, a saúde dependem dos nossos pensamentos. E existem vários estudos que apontam que padrões negativos de pensamento largamente sustentados se transformam não só em conflitos psicológicos, mas também em problemas físicos. Em vários tipos de câncer, inclusive. Resultados de padrões negativos de pensamentos. Muitos deles que nós temos mantido desde outras vidas, dos quais não conseguimos nos libertar, porque não fazemos os esforços necessários. Então, cultivar bons pensamentos. É incalculável o número de pensamentos que circulam pela nossa mente diariamente. Nós pensamos o tempo inteiro. Mesmo quando achamos que não estamos pensando, nós estamos produzindo pensamentos. E cada pensamento é uma energia que nós emitimos, de nós para o sem fim, de nós para o universo, levando a mensagem de quem nós somos. E quem nos cerca sente o impacto dessas energias, dessas vibrações. Daí as causas de simpatia e antipatia. Às vezes a pessoa nem conhece, né, um primeiro contato, já não me agradou nada. Às vezes foi um impacto sentido da carga de pensamento que a outra projetou, ou que a outra pessoa irradia comumente, e vice-versa. Então, cultivar os bons pensamentos é essencial para a nossa saúde psicológica, emocional e espiritual. Joana de Ângeles dá um conselho muito interessante para mantermos bons pensamentos na mente. Toda vez que surgir um pensamento infeliz, um pensamento negativo, uma imagem desadequada, nós devemos não negá-las, porque se nós negarmos, estaremos reprimindo-as. Nós devemos aceitá-las, observá-las e deixá-las ir, substituindo-as por um pensamento melhor, por uma imagem melhor. Então é uma sugestão bem prática que o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, dá, e que se nós o seguirmos com certeza, teremos uma qualidade de vida muito melhor. Para ser feliz é necessário estar aberto à espiritualidade. O fenômeno religioso é universal. O primeiro ancestral humano, ou melhor, os primeiros Homo sapiens, que datam de há mais de 50 mil anos, eles já expressavam a sua religiosidade. Então, a religiosidade, e as diversas religiões são produtos da religiosidade, é uma característica universal, porque parte da realidade profunda do ser humano, parte da sua realidade espiritual. E o que acontece na atualidade? Não é o nosso caso, que estamos abrigados neste templo, buscando a nossa espiritualização. Mas é o caso de grande parte da humanidade,
que está esquecida de si própria, da sua realidade fundamental, que é ser espiritual. Então, nós temos que estar abertos à espiritualidade. A espiritualidade é algo muito profundo, é algo muito complexo. Nós temos que estar abertos a ela, porque ela é a nossa realidade básica, fundamental. Para ser feliz é necessário compaixão, amor e piedade. Estas qualidades distinguem todos os homens nobres. Todos os homens superiores que passaram pela terra tiveram essas qualidades, a da compaixão, do amor, da piedade. Jesus as teve, Buda as teve, todos os grandes líderes religiosos a tiveram, todos os homens de bem as tiveram. Chico Xavier, para usar um exemplo espírita, destacou-se pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua piedade. E nós temos que exercitar isso no nosso dia a dia, porque a nossa felicidade depende disso. Para ser feliz é necessário educar os sentimentos. Os nossos pensamentos nos mantêm na horizontalidade dos nossos relacionamentos com aqueles que nos cercam, visíveis ou invisíveis às nossas percepções. Mas os nossos sentimentos podem nos verticalizar na direção da grande luz, na direção de Deus, na direção de Jesus. Ou podem nos verticalizar na direção das sombras, na direção das trevas, na direção dos erros, na direção dos desacertos. Então, são os sentimentos que nós temos, que nós experimentamos, que dão cor aos nossos pensamentos. E eles são essenciais para a nossa saúde. Da mesma forma que padrões negativos de pensamento causam infelicidade, causam doença, padrões negativos de sentimentos também. Principalmente rancor, ódio, raiva, principalmente a raiva reprimida. Aquela pessoa que tem um temperamento, desculpem, irritadiço, que logo estoura e põe para fora aquela raiva, essa tem mais chance de se manter saudável do que aquela que sofre agressão, sente a raiva, mas a reprime. E vai reprimindo cada vez mais, até que o nosso organismo, o nosso psiquismo, tem que encontrar uma forma de extravasar aquela raiva. E extravasa, muitas vezes, na forma de uma doença. Existem vários casos de câncer, relacionados a ressentimento, relacionados a ódio, relacionados a rancor. Não todos, mas existem muitos tipos, inclusive que estão sendo estudados por instituições gaúchas, como a URGS e a PUC, que vem estudando as causas psicossomáticas nas matrizes do câncer. Então, educar os sentimentos é muito importante. Para sermos felizes é necessário procurar a verdade. Esta casa aqui possui um dos nomes mais bonitos, na nossa opinião, em busca da verdade. Talvez é o que caracterize melhor a nossa missão enquanto ser humano, buscar a verdade. Nós temos que estar sempre à procura da verdade, a nossa verdade e a verdade universal, que é Deus. Jesus asseverou: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então é necessário nós buscarmos o entendimento da verdade para lograrmos a liberdade que Ele traz, que Ele brinda. Para ser feliz é necessário muita luz, muita claridade. Nós poderemos nos iluminar pela luz dos outros, pela luz de Jesus, pela luz dos nossos mentores espirituais, pela luz dos espíritos bons que nos acompanham. Mas toda luz projetada de fora projeta na contraparte sombras. Então nós podemos nos iluminar com a luz dos outros,
mas nós precisamos nos servir das indicações daqueles que já se iluminaram para nós produzirmos a nossa própria luz, para nós despertarmos a nossa luz interior, aos poucos dissipando as sombras que existem dentro de nós, e às vezes são bem densas, e nós não queremos ver, nós não queremos enxergar, porque incomoda, porque nos ameaça, porque nos provoca mal-estar. Mas nós precisamos aprender a criar luz dentro da gente, através do bem, através do amor, através do comportamento reto, para irmos aos poucos conquistando claridade pessoal, que há de nos fazer também, um dia, espíritos radiosos, que vão cumprir a missão que os amigos espirituais ora cumprem ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando, nos orientando, auxiliando-nos a crescer para Deus. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie a entendermos cada vez mais o que é a felicidade e como podemos alcançar, mas a felicidade real, a felicidade verdadeira, calcado nas propostas espirituais. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar nesta longa caminhada que nós temos rumo a Deus e também rumo à nossa felicidade.